Hoje eu iria ministrar um pouco sobre Esther. Eu ia falar algumas coisas que Deus ministrou no meu coração, me fez entender e falou comigo no retiro de pastores, no Mevan. E eu quero liberar isso sobre a igreja. Eu quero que a igreja entenda e compreenda e valorize de fato a intimidade. Querido, o tema da mensagem dessa noite é conhecendo o coração do rei. Querido, há uma busca da igreja em querer conhecer tanta coisa e tanta coisa e tanta coisa. E o primordial, o essencial, às vezes a gente deixa de lado, que é conhecer o coração de Deus. Quando alguém conhece o coração de Deus, automaticamente esse obtém o favor de Deus. Amém? Esther capítulo 2, versículo 1 diz assim: passadas essas coisas, e apaciguado já o furor do rei Assuero, ou Artaxerxes, lembrou-se de Vasti. A palavra Vasti, no hebraico, significa linda. E segundo as escrituras, no capítulo 1 de Esther, diz que essa mulher realmente era muito linda. Ela era tão linda que Assuero, após ter dado uma festa e ter bebido tanto, comido tanto, quase nos últimos dias da festa, se não me falha a memória, no 7º dia da festa, ele convida a Vasti para estar com ele. A gente vai ver isso. E ela não vem, porque ele queria realmente mostrar também para os seus convidados quão linda era a sua mulher, a sua esposa. E lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se a moças para o rei, virgem de boa aparência e formosura. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. O Espírito Santo nessa noite, profeticamente falando, ele está procurando mulheres virgens e puras. A Bíblia, quando ela fala de mulher, ela faz um apontamento profético para a igreja. Ou seja, Deus está procurando uma igreja pura. Deus está procurando uma igreja santa. É isso que Deus está procurando, uma igreja virgem. Uma igreja que realmente não tenha contato com o mundo, com os deuses deste mundo. Uma igreja que realmente esteja preparada para o momento. E providencialmente, posso dizer, e me faço lembrar agora, o Espírito me faz recordar a passagem das 10 virgens, que fala de 2 tipos de igreja. A igreja que orava e tinha o óleo de reserva, a igreja que orava e que não tinha o óleo de reserva. A igreja intitulada sábia, a igreja intitulada tola. A igreja prudente e a igreja tola. A igreja que ouve, que escuta e ouve, e a outra igreja que apenas escuta. Ela vai, participa de um culto, ouve a palavra e sai da igreja dizendo: sabe de uma coisa? Jesus não vai voltar nada. Ele está demorando. Qual é o problema? Eu fazer algumas coisas, ele ainda não voltou. A igreja que tem um comportamento de tola. Irmãos, o Espírito Santo, como nos dias de Esther, está procurando igreja, as mulheres virgem, de boa aparência e formosura. Põe um rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mardocai, ou Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado.
ele criara a Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, o qual não tinha pai e nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mardokai a tomara por filha. Em se divulgando, pois o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sobre as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe apareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhes os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mardokai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mardokai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. E chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, diga comigo, 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes de ungüentos, em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, a ela se dava o que desejava, para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava segundo a casa das mulheres. Sob as vistas de Sagas, eunuco do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, diga comigo, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e Esther alcançou o favor de todos quantos as haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no mês 7º ano do seu reinado. No 7º ano do seu reinado, o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as outras virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em seu lugar. E fez rainha em lugar de Vaste. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir a palavra, por favor, querido? Escuta, querido, eu quero começar de maneira bem profética. Se você pegar o primeiro capítulo do livro de Esther, você vai ouvir falar sobre a entronização de Vaste no palácio real. Ela sendo nomeada para ser a rainha, a esposa de Assuero, ou de Xerxes. Essa mulher foi nomeada por causa também de sua beleza, por causa daquilo que ela tinha de formosura. E a gente vai perceber aqui ao longo da ministração algumas características dessa mulher que fez com que ela saísse do cenário para que entrasse Esther do cenário. Então nós vamos falar de duas mulheres, uma que estava saindo do cenário e uma outra que estava sendo introduzida dentro do cenário. Isso fala de duas igrejas. Isso fala de duas igrejas, de dois comportamentos, um diferente do outro. De uma igreja que está saindo do cenário e uma outra que está entrando no cenário. Uma igreja que não quer viver a intimidade, uma igreja que está muito preocupada somente com aquilo que o rei pode lhe dar. Uma igreja que quer apenas usufruir daquilo que o rei tem. Mas é uma igreja que não quer comprometimento com o rei. É uma igreja que não quer viver a submissão ao rei.
É uma igreja que não quer viver a chamada do rei, a chamada para a intimidade. Jesus disse que aquele que quer realmente alcançar alguma coisa de Deus deve entrar no seu quarto, fechar a sua porta e no secreto falar com o Pai. Ali você começa a gerar uma relação de intimidade com o Pai. Querido, presta bem atenção. Deus nunca quis se revelar como um Deus de regra. A intenção de Deus sempre foi se revelar como um Deus de relacionamento. Mas a igreja não tem entendido isso. E muitas pessoas, infelizmente, têm vindo para Deus, têm caminhado com Deus com um único interesse: usufruir daquilo que Deus pode lhe dar. É muito engraçado, irmão, se nós olharmos aí dentro de um contexto, hoje, falando nos dias de hoje, da mente de um judeu e a mente de um cristão, dos dias de hoje atuais. Até hoje, quando você fala de culto para um judeu, o judeu automaticamente traz no coração dele um ensino. O que é que vamos dar ao Senhor? O que é que eu posso oferecer a Deus? Quando você chama uma pessoa para ir para a igreja cristã hoje, quando você convida um crente ou alguém para ir para uma igreja, automaticamente essa pessoa lhe faz uma pergunta: o que é que eu vou receber de Deus hoje? Irmão, a mente evangélica está condicionada à miséria, à pobreza, sabe? A mente evangélica está condicionada a uma mente pedinte. A gente sempre busca Deus porque a gente quer alguma coisa dele. A gente não quer ele, a gente quer as coisas dele. Assim era o relacionamento de Vasti. Se você examinar o capítulo 1 do livro de Esther, você vai ver isso de maneira muito clara. Os relatos dizem isso de maneira muito clara. O rei Assuero deu uma grande festa, diz a palavra, onde ele convidou ricos e pobres, ou seja, todos o seu reino, para que viesse participar, segundo as escrituras, comida e bebida à vontade. O mesmo capítulo segue o relato, querido, do capítulo 1, de que a rainha Vasti, que representa aqui a igreja, fez uma festinha paralela. Irmãos, muitos de nós, irmãos, não temos vivido a chamada do reino. Muitos ministérios hoje têm falado de unidade. Muitos ministérios pregam unidade, mas de verdade, cada um está preocupado com a sua denominação. Cada um está preocupado com aquilo que pode se beneficiar no reino. E quando se tem uma festa do rei, onde o rei convida todo mundo para vir, as pessoas dizem: me desculpa, eu não posso, eu tenho uma reunião. Me desculpa, eu não posso. Olha, o meu pastor, ele inventou uma festinha de momento lá. Sabe? A gente não está conseguindo adquirir uma mente de reino, uma cultura do reino. Nós não estamos conseguindo entender isso. Irmãos, e nós temos deixado as bênçãos espirituais de lado e correndo somente atrás das coisas materiais. Porque quem não tem relacionamento de intimidade com Deus, infelizmente, irmãos, firma a tua vida somente no material. A gente falava isso ontem. Quantas pessoas, irmãos, só estão bem com Deus quando tem dinheiro? Você quer ver elas bem com Deus, elas servindo a Deus com alegria no coração? É quando elas têm dinheiro. Se o dinheiro lhes faltar, irmãos, elas perdem a paz. Elas perdem a alegria. Algumas chegam até a perder a saúde. Irmão, eu conheço pessoas que quando não tem dinheiro, a imunidade dela baixa. São pessoas que não estão conseguindo entender, compreender a voz profética desses dias. O clamor, eu vou usar esta expressão, o clamor do Espírito para esses dias. São pessoas que não conseguem, irmão. Algumas pessoas perguntam assim para mim: pastor, lá na sua igreja tem revelação? O Senhor revela a nossa vida. Quer revelação da tua vida? Irmão, leia a Bíblia fala de você. As pessoas estão muito mal acostumadas. Elas estão fazendo da fé, sabe o quê? Elas estão fazendo dos pastores guru. Eu só vou aonde fala da minha vida. Toma cuidado, porque um dia, se você for e se Deus estiver lá, Ele vai falar de todo o seu pecado, só para você aprender que realmente é Ele que está ali. As pessoas querem coisas que possam beneficiar a elas. É isso que as pessoas querem. E é tão difícil falar para uma igreja que não está entendendo o chamado. Porque uma igreja que não entende o chamado, ela não compreende o coração do rei.
que era justamente o que acontecia com Vasti. Ela não tinha que criar festinha nenhuma particular. De verdade, Vasti deveria ter um outro comportamento. Eu vou aguentar aqui, eu vou ficar embelezada, porque eu sei, eu conheço o meu rei, vai ter um momento que ele vai me chamar. Eu não preciso fazer uma festinha particular, não. Eu vou ficar aqui no meu closet, eu vou ficar aqui me embelezando, me arrumando, porque eu conheço o coração do meu rei. Vai chegar uma hora que ele vai querer mostrar aquilo que ele tem de mais belo nesse reino. E o que ele tem de mais belo nesse reino não é o ouro, não é a prata, não é o bronze, não é nada disso. Sou eu. A igreja que sabe do seu valor, irmãos, ela não procura se expor, ela sabe que o próprio Deus mostra ela. O que está faltando hoje é isso para nós. Realmente confiar no Senhor e buscando conhecer o coração dele. Enquanto o Senhor não te coloca no altar para pregar, enquanto o Senhor não envia você para ir para a missão, para uma nação, ou para um estado, ou para uma outra cidade, irmão, fica se embelezando na presença dele. Fica no secreto, deixa o Espírito cuidar de você, porque vai chegar uma hora que ele vai mostrar você. Por isso o ministério de louvor se alinhe mesmo. Se alinhe mesmo, pare de buscar os nossos interesses. Se preparem. Eu fiz questão de chamar ontem, irmãos, um irmão para ministrar para nós o louvor, só apenas com o seu violão. E você não sente falta de mais nada. Porque quando você tem o seu instrumento e a unção de Deus de verdade, você não precisa de mais nada. Talvez é isso que falte para nós, entrar nesse lugar, tomar um posicionamento. Vigiar o nosso coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Entender o nosso chamado e nunca querer roubar as coisas que é de Deus. Realmente entrar nesse lugar, tomar uma posição e dizer: Senhor, eu sei quem eu sou no Senhor, e eu sei quem eu sou para o Senhor. E de repente ficar aí, onde profeticamente Deus me falava no meu quarto orando, eu estou soprando o nome desse ministério na cidade de Mogi das Cruzes. Minha esposa falava algo hoje interessante, a gente conversando em casa. A gente precisa fazer as coisas com mais propósito, irmão. Isso que o pastor Alexandre disse aqui no altar. Você não pode fazer uma oferta por fazer uma oferta, pelo amor de Deus. Não, momento de oferta não é momento de dar dinheiro. Não é. É momento de adorar o Senhor. Você não pode tirar uma nota do seu bolso, uma moeda do seu bolso, sem um devido propósito. E tudo que a igreja deveria fazer com um único pensamento: glorificar o Rei da Glória. Não fazer nada mais e nada menos a não ser para a glória de Deus. Eu não posso tocar uma nota nesse teclado se eu não pensar aqui dentro comigo: Deus, é para a tua glória. E você sabe, querido, o que o Espírito tem dito a mim? Cada dia que eu subo no altar para trazer uma palavra, para pregar uma palavra, cada dia que eu ligo o meu iPad para poder ministrar, para poder ali elaborar uma mensagem, cada dia que eu abro a minha Bíblia para ler a Bíblia, eu não posso abrir por abrir. Eu tenho que fazer o que eu estou fazendo, ou fazer o que estou sendo chamado a fazer, com o único objetivo: glorificar a Deus. Porque se eu não tiver essa reta intenção, eu vou ser uma igreja vaste, semelhante a esta mulher que não queria nada com o rei, só queria as coisas do rei. Por favor, faça uma pergunta para a pessoa que está aí do seu ladinho. Você é alguém, fala para ela, você é alguém que busca Deus ou que Ele pode te dar? Irmão, nós estamos interessados no quê? Enquanto o rei estava dando uma festa, a Vasti, a esposa, a rainha, a igreja, estava fazendo uma festinha particular. Para quê? Para promover o seu ministério, ou seja, para promover a sua coroa. Ela estava fazendo uma festinha para promover a coroa que estava na cabeça dela. Enquanto ele está lá dando uma festa, eu vou fazer a minha festinha, vou chamar as mulheres também aqui para o meu recôndito, para o meu lugarzinho no palácio, que eu também quero dizer para elas: está vendo? Não é só ele que é rei, eu também sou.
Deixa eu dizer uma coisa para ti. Se você tem um comportamento de esposa, de noiva, de Cristo, você não precisa se preocupar com nada, irmão, que Ele possa te dar. Porque a noiva, a esposa, ela tem direito legal a tudo aquilo que é do noivo. Por isso que você não precisa ficar correndo atrás de bênção. Escute. Efésios 1, verso 3. Paulo entendeu isso. E nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ponto. Em Cristo Jesus. A igreja que entende o seu chamado, a igreja que tem um coração de Esther, é a igreja que diz: para quê? Você vai entender onde eu quero chegar. Quantas outras mulheres foram chamadas com Esther? Quantas? 7. Não é isso? 7 foram escolhidas para ser levadas à sala das mulheres, à casa das mulheres. E no momento em que cada uma delas foi chamada para ir diante do rei, Hegai diz algo. O que é que ele diz? Pegue o que vocês quiserem. Irmão, Hegai aqui, na história de Esther, ele tipifica a pessoa do Espírito Santo. Aquele que cuida da noiva, aquele que embeleza a noiva, aquele que prepara a noiva e não abusa da noiva. A palavra Hegai, no original do hebraico, significa, sabe o quê? E fugiu. Eunuco, obrigado Espírito Santo. Significa eunuco. Eunuco. Sabe como era um eunuco? Era um homem castrado. Castrava-se o homem para que ele pudesse ser este homem do rei, que não pudesse tocar nas mulheres do rei. Ele dava banho nas mulheres do rei, ele arrumava as mulheres do rei, ele ajeitava as mulheres do rei. Ele era esse. Ele era aquele que olhava para Esther, olhava para as outras mulheres. E ele é a sua fidelidade era. E se tratando de Hegai, era uma coisa muito interessante, porque ele não se tornou eunuco de uma outra forma, como todos naquele tempo se tornavam. Ele se tornou eunuco numa guerra guerreando em favor do rei. Ele estava numa guerra guerreando pelo seu rei, Assuero, e por causa da guerra ali ele foi ferido. E ali ele se torna eunuco. Alguém que se torna eunuco por amor ao rei, para cuidar das coisas do rei. Querido, o Espírito Santo é eunuco. É Ele que está cuidando da noiva, é Ele que está cuidando da igreja de Jesus, preparando a igreja para encontrar com o rei. Agora veja só, esse eunuco que se chama Espírito Santo de hoje, como nos dias de Esther, Hegai, é Ele que está justamente hoje procurando em todos os ministérios, em cada canto e recanto da terra, as virgens. Aqueles que realmente não querem se contaminar, aqueles que estão querendo pagar um preço pelo ministério, aqueles que estão querendo pagar o preço pelo reino, aqueles que realmente não vão vender o seu ministério, não vão negociar a sua unção, aqueles que realmente querem servir o rei, aqueles que querem alguma coisa com o rei, aqueles que querem vir para a igreja e dizer: sabe de uma coisa, Jesus, conte comigo. Eu tive um discipulado hoje com anos, a gente caminhando, fazendo uma caminhada, e eu liberando algumas coisas. Eu disse: sabe de uma coisa, querido, você precisa fazer um pacto comigo. Pacto mesmo. No Senhor, vamos fazer uma aliança, porque isso vai nos proteger. Um dos sinônimos de aliança, significado de aliança, significa proteção. Irmão, chega de andar com gente que não tem propósito. Eu falava isso para minha esposa: chega de andar com gente que não tem propósito. Tem gente que se aproxima de nós só para poder tirar aquilo que nós temos de melhor. Tem gente que se aproxima de nós porque quer aprender alguma coisa. Nós o queremos e não podemos mais sentar na mesa com gente assim. Nós temos que sentar na mesa e andar com gente que quer realmente uma aliança. Pessoas maduras que queiram realmente servir o rei com você, que queiram se comprometer com você. Sabe de uma coisa? Eu entendi a visão do reino e do rei, e eu quero ficar nisso. Sabe, eu quero dar de tudo de mim para ele.
Irmãos, presta bem atenção. Enquanto todas as outras mulheres pegavam alguma coisa para levar para o rei de presente, Esther não pegou nada. Ela foi simplesmente até Hegai e disse assim: o que eu devo fazer? O que o rei gosta? Irmãos, presta bem atenção. É gente assim que Deus está procurando. Gente que pergunta para o Espírito Santo: o que agrada o meu Senhor? Porque eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Eu não estou aqui para me beneficiar. Eu estou aqui para agradar Ele. Eu quero agradar Ele. Porque presta atenção, irmão. Por que pegar alguma coisa do palácio para dar para o dono do palácio? Eu não preciso chegar com presente para o meu Deus. Sabe por quê? Porque meu Deus é o dono de tudo. Então eu tenho que ser o presente para Ele. Esther entendeu o que as outras não entenderam. Eu não preciso levar nada do palácio, porque tudo que está no palácio é dele. Eu tenho que atraí-lo. Igreja, se desperte, acorde. Vaste representa a igreja que fez uma festinha paralela à festa do rei. No 7º dia da festa, o rei ordenou que fosse buscar a rainha, porém ela se recusou. Então os especialistas em questões de leis e direitos, ele procurou conselho com eles. Amados, Vaste representa uma igreja que não tem submissão ao rei, mas sim uma igreja que busca somente usufruir das regalias reais. Uma igreja que não quer se comprometer, envolver, servir o seu rei. Vaste é esta igreja. Enquanto estou pregando, eu queria que você pudesse fazer uma autoanálise e identificar se você de momento está dizendo: meu Deus, eu sou a Vaste dos dias de hoje. Eu sou alguém que eu não estou nem aí para as suas coisas. Eu sou alguém que não estou nem preocupado com as suas reuniões. Eu sou alguém que não quero te representar. Eu sou alguém que não quero nada com você. Eu só quero as bênçãos. Está entendendo? Deus é bênção. E olha, Deus, se o Senhor não fizer, eu não vou te servir mais. Oh Deus, se o Senhor sabe, eu quero somente usufruir do Senhor. E diante dessa atitude de Vaste, quando o rei procura os seus conselheiros, um homem chamado Memucã. A palavra Memucã significa dignificado no hebraico. Um homem dignificado, um homem de dignidade se levanta. Ele se levanta entre os conselheiros do rei. Um dos príncipes da Pérsia no reinado de Assuero se levanta e no capítulo 1, versículo 16, olha só. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vaste não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegar a todas as mulheres. Irmão, escuta só, quando eu li esse versículo, meu coração estremeceu. Porque eu tive uma resposta do que é que está acontecendo nos dias de hoje com o comportamento de uma igreja semelhante a Vaste. Aonde muitas vezes nós, pastores, apóstolos, mestres, evangelistas, nós simplesmente nos calamos, omitimos, não levantamos como uma voz profética e paramos essa igrejinha chamada Igreja de Vaste. A atitude desta mulher levou um cara de dignidade a se levantar e falar assim: presta atenção, rei. Essa endemoniada teve uma atitude que pode abalar o reino do Senhor para sempre. Olha, uma atitude de uma pessoa, e eu falava isso lá em casa com a minha mulher. Amor, olha o que está acontecendo nos lares. Quando uma mulher não respeita o seu Senhor, estou falando do marido, automaticamente os filhos vêm atrás, não respeitando a autoridade do pai. Por isso que nesses dias Deus está levantando um ministério como o Mevan e outros ministérios na terra, inclusive nós também, para falarmos de governo, para restabelecer o governo de Deus. Porque os homens dos dias de hoje, não se ofenda, pelo amor de Deus. Se for você, segura a barra aí. Se você não se enquadra nisso, fique em paz. Os homens de hoje estão tendo uma mentalidade de mulher.
São caras que qualquer coisa dou porrada, qualquer coisa não sei o que, eu arrebento, eu faço. Mas são homens que não estão tendo atitude na casa de homens. São homens que estão jogando toda a responsabilidade para as mulheres. São homens que não estão conseguindo honrar o seu sacerdócio. São homens que dizem para a mulher: você que sabe, você que resolve, você que isso, você que aquilo, você que aquilo e você aquilo outro. E as mulheres, sem que fazer, elas são obrigadas a exercer o sacerdócio que era do marido. Só que o que acontece quando isso começa a acontecer dentro de um lar? Valores são alterados, princípios são alterados. Irmãos, escuta, o prejuízo é enorme. Por isso que hoje você conversa com o homem ele não tem palavra, ele simplesmente fala assim: eu preciso ver. Na verdade ele está dizendo: eu preciso falar com a minha mulher, se a minha mulher deixar eu faço. Isso é triste, irmão. Por isso que nós estamos tendo uma onda, irmão, do homossexualismo e lesbianismo, por falta de reverência em casa. Não tem referências em casa. O filho não sabe quem é o pai, o filho não sabe quem é a mãe. Tem hora que o pai age que nem a mãe age que nem o pai. Aí o filho cresce dizendo: meu Deus do céu, quem é o homem da minha casa e quem é a mulher? Isso é sério. Por isso que a gente está vendo as coisas acontecendo. Olha, essa foi a preocupação deste homem chamado Memucã. Olha, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido. A atitude da igreja tem poder de influenciar a terra. Não se esqueça, Vaste representa a igreja. Rei, faça alguma coisa, porque a atitude de Vaste vai influenciar todos os lares do reino. E sabe qual é a leitura que vão fazer, rei? Ela não respeitou o seu Senhor. Querida, é esta a leitura que o mundo está tendo da igreja de hoje, que vive como Vaste. Uma igreja que não está nem aí, não está nem um pouco preocupado com o que o céu está dizendo, não está nem um pouco preocupado com as notícias do céu na terra, não está preocupado com a voz profética. Por isso que é gente mesmo que vive pedindo para os outros colocar a mão na cabeça e sempre orar. É gente que vem para o culto esperando que venha um pregador de fora falar alguma coisa. Meninos, infantis, bebês, neófitos. O que vai dirigir a tua vida não é a profecia vindo da boca de um homem. Tem que ser a palavra de Deus, querido. Lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho. Eu não dependo de profecia para poder seguir o norte vinda de pessoas. Até porque se a profecia que vem da boca de um homem, ela vem de Deus, ela precisa estar de acordo com a Bíblia. Porque toda palavra profetizada, se não estiver de acordo com a palavra, não vem de Deus, vem do diabo. A igreja precisa ter o senso da igreja dos bereanos, aonde toda palavra profética era lançada, eles não diziam amém apenas, eles iam lá para a Bíblia, e vamos dizer onde que está dizendo isso aqui, porque se não estiver de acordo com a palavra, a gente não pode dizer amém. Por isso que tem por isso que tem um monte de gente com a vida estragada. Porque toda profecia ela pode vir em 3 âmbitos, ou debaixo de 3: inspiração. A profecia ela pode vir debaixo da inspiração de Deus, ela pode vir realmente do trono do céu, ela pode ser movida pelo Espírito e carregada pelo Espírito. Espírito de Deus. A profecia ela pode vir também do maligno. Sim, pode vir do maligno. O maligno pode usar alguém para poder falar com você e liberar alguma coisa, e você dizendo amém, você está recebendo tudo aquilo que aquela profecia do inferno traz consigo. Mas também tem uma outra profecia que ela vem da parte do homem, humana. Eu julgo que essa é pior do que a do diabo. Porque essa, além de trazer um encargo do inferno, ela traz o encargo da pessoa. O mesmo Espírito que está nela também vai sobre a tua vida. Quando você diz amém por alguém que profetiza sobre a tua vida, que não está sobre a moção ou mover do Espírito de Deus. Por isso que tem um monte de gente com a vida estragada dentro da igreja, completamente estragada, arrebentada. São pessoas que ainda não aprenderam a olhar, meu Deus do céu, o livro mais importante dessa terra se chama Bíblia Sagrada. Eu preciso lê-la, eu preciso conhecê-la. Porque de verdade, irmãos, não é uma campanha que vai me fazer ficar próspero. É eu conhecer a palavra de Deus e não se apartar dela, nem para a direita nem para a esquerda. Esse foi o segredo da prosperidade sobre a vida de Josué.
para que tu vá bem em todos os teus caminhos e prospere em todos os caminhos. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Irmãos, eu e a minha esposa, a gente discute, mas pouquíssimo. Sabe por quê? Porque ela está conseguindo entrar nesse lugar comigo. Hoje aconteceu um fato, não foi nenhuma discussão, foi uma situação que aconteceu e nós resolvemos. Eu chamei uma irmã, nós resolvemos ali o mal entendido. E nós temos feito isso, e eu quero fazer isso, e eu decidi por isso. Agora veja só, o sacerdócio precisa ser resgatado. Por isso eu quero aproveitar esse momento de ministração para dizer para você, em nome de Jesus, não deixe de fazer o retiro de governo, criatura. Não deixe. Vale a pena se esforçar. Vale a pena se esforçar. R$100 não é nada, irmão. Tu vai para o shopping, olha, come isso tranquilo. Tu vai para uma pizzaria, irmão, é R$100 brincando. 2 pizzas e um pouco de suco. Vale a pena, irmão. Eu quero lhe garantir, a tua vida espiritual vai mudar. Com esse encontro, irmão, eu só quero que você vá para ser beneficiado. A gente não vai ficar rico com isso, cobrando R$100 para dar comida para crente, irmão. Crente come pra caramba. E além de te dar a comida desses R$100, ainda eu tiro a oferta para dar para o pastor que vem pregar comigo. Agora veja, nós precisamos tomar uma posição, que nós precisamos rever as nossas intenções. Era aquilo que a minha esposa, a gente conversava em casa, amor, nada sem propósito. Tudo tem que ser debaixo de propósito. Porque se você começa alguma coisa sem propósito, você desanima no meio do caminho. Você para. A hora que deu uma apertinha aqui, faltou uma graninha aqui, eu não vou mais. Eu estou cansado, não vou hoje. Está chovendo, não vou hoje. Pessoas que andam sem propósito, que vivem sem propósito, qualquer coisa para eles. Veja só, irmão, se você pegar, deixa eu só de estéreo, dar um pulinho aqui agora em Neemias. Veja só Neemias, um homem que foi chamado para reerguer os muros de Jerusalém. Os muros profeticamente falam da espiritualidade do povo judeu, que estava abaixo, destruída. Ele foi chamado para isso, irmãos, e é lindo você ver como aquele cara andava debaixo de propósito, porque 3 caras endemoniados tentavam parar ele, tentava desmotivá-lo, Sambalete, Tobias, o árabe, tentava parar ele, desmotivá-lo, você não vai conseguir, e ele não estava nem, chamava para reuniãozinhas particulares, desculpa, eu não posso ter reunião particular, eu já tive uma reunião com o Rei da Glória, eu já sei o que é para fazer. Ele já me mostrou a visão Z. Querido, o problema de nós é isso. Nós não sabemos o que somos ou para que fomos chamados a ser. Tem gente que está caminhando, é que nem jovem que está estudando. Eu acho que eu vou fazer advocacia. Aí começa, aí para. Agora eu vou fazer medicina, aí para. Aí vou fazer não sei o que, para. Irmão, ele termina a vida e não se formou em absolutamente nada. Ele fez tudo pela metade. Por quê? Porque não tem propósito. Ouça Deus. Ouça Ele. Ele te chamou para ser um ministro do Evangelho, meu irmão, se dedica. Ele te chamou para ser profeta, se dedica. Não fica perdendo tempo com outras coisas, se concentra naquilo. Sabe, irmão, escuta, Deus tem falado isso comigo. E esse talvez seja o nosso problema, seja o problema do ministério de louvor. Vocês estão apenas buscando ser bons, e Deus não quer gente boa, Deus quer gente que busca a excelência. Nós temos que buscar a excelência no que estamos fazendo. Sabe? Não basta lá, o meu irmão está lá no som, aprender só a abaixar e levantar aquele negócio. Aquela mesa tem tantos recursos, irmãos, que quase ela toca sozinha. Mas eu sou alguém que aprendeu a levantar e abaixar. Irmão,
Excelência. Excelência no que estamos fazendo, ou no que fomos chamados a fazer. Quando eu olho esses meninos que já se tornaram de maior, sai debaixo da saia da mãe. Deixa as asas do pai, está na hora de voar, querido. Para! Eu vou ser ousado nessa noite. Tu identificou o pai. Hoje o Anderson falou: pastor, eu vou ser o cara que talvez vai mais errar nesse ministério, mas eu quero estar aí andando, eu quero buscar andar no lugar que o senhor está entrando. Mas esse é o segredo. De verdade, esse é o segredo. Eu olho para o Luiz hoje, irmãos, um cara mais maduro como ele está. Ele está melhor do que no passado. E você acha que também não quero chegar lá? Claro! Eu preciso escolher quem é que eu vou ouvir. Eu não posso ouvir todo mundo, eu tenho que ouvir um. Quantos estão comigo? Diga amém. Vocês estão entendendo? Eu não estou sendo exclusivista, mas quem ouve muitas vozes se perde no meio dela. Por isso que Jesus passava no meio da multidão, mas ele não estava no meio da multidão. Ele não ficava no meio da multidão. Aliás, Jesus não parava em nada, irmão. Estava em enterro, Jesus passava, ressuscitava e ia embora. Alguém estava chorando, Jesus passava, chorava junto e ia embora, e curava ali. E estava alguém enfermo, Jesus passava, curava e ia embora. Jesus nunca parou em lugar nenhum. Por quê? Porque ele era um homem de propósito. Ele é alguém que entendeu o chamado. Ele é alguém que se pôs como. Ele é o nosso exemplo, o modelo por excelência do que deveríamos ser e fazer, de como devemos viver nessa terra. Eu quero dizer algo para ti: não pare em nada, irmão. Você já identificou o chamado, já identificou a voz do Pai. Oh, então vamos, não para em nada. Essa semana um cara passou, foi essa semana, o cara esteve lá comigo, lá em casa, de uma imobiliária, e ele falou assim para mim: você nunca pensou, cara? Eu falei: pensou no quê? Não, perdão, minto, não foi da imobiliária não. Foi o cara da Lava Rápido. Ele passou lá e aí tem uma pregadinha para ele, falei muito do reino para ele. Cara, eu preciso fazer um café na minha casa, eu quero que você vá lá. Aí ele falou assim para mim: você nunca pensou? Eu falei: pensou no quê? Não sair para vereador? Eu falei: não. Esse não é o meu chamado. Eu respeito quem tem um chamado e creio que isso também é um chamado de Deus. Só que alguém que quer ser pastor não pode ser vereador, porque você não consegue alcançar excelência sendo duas coisas. É uma só coisa. E o meu chamado, irmão, foi para ser pastor. Eu falei assim ainda para ele: eu posso ter alguém na igreja que possa ser, que tenha um chamado para isso, mas eu não. Eu já identifiquei o meu chamado, eu sei a minha identidade. Eu seria vereador para quê? Para ajudar pessoas. Eu não vou ajudar mais pessoas sendo vereador do que sendo pastor, irmão. Por quê? Porque esse é o meu chamado. Quem tem um chamado para ser prefeito, vereador, político, vai ajudar a sociedade sendo aquilo que foi chamado para ser. Irmão, a gente precisa realmente ter maturidade, porque senão a gente corre o risco de viver como essa bendita Vaste. Alguém que sempre está correndo atrás de benefícios do rei e não do rei. Alguém que quer as coisas do rei e não o coração do rei. Querido, eu quero o coração do rei. Porque a notícia que fez a rainha, olha o que ele diz: chegaram a todas as mulheres, então essas mulheres não respeitarão seus maridos.
Quando ouviram dizer, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença. Aqui, desculpa. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido. Quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua esposa, a rainha Vaste. Porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia, da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue, ele diz, de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas, dos medos, e não se revogue, que Vaste não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Escuta, irmão, em nome de Jesus que eu vou te falar. Escuta. Deus está tirando uma igreja do cenário e introduzindo outra. Nós temos falado isso, eu tenho ouvido profetas falarem isso. Deus está apagando as luzes, os holofotes para os artistas gospel. E Deus está levantando uma geração de profetas, de homens comprometidos com o reino. Uma geração está saindo do cenário e Deus está colocando uma outra. Deus está tirando do cenário a geração que não queria nada com Ele. E Deus está levantando uma geração comprometida. Por isso, jovens, por isso, homem e mulher, por isso você, querido, você, minha querida, a partir de hoje, saia dessa igreja dizendo: Jesus, eu preciso me comprometer com você. Por quê? Por causa do teu coração. Eu não estou preocupado com o que eu posso ter. Sabe de uma coisa, Deus? Eu descobri e entendi que se eu me comportar como a esposa amada, como a igreja amada, tudo que é do Senhor, por direito legal é meu. Então, Senhor, eu não estou preocupado com o que tem no seu palácio, porque tudo que está no seu palácio, se eu for aprovado, se a igreja for aprovada, tudo que está no palácio também é meu. A única coisa que deveríamos buscar, irmão, dentro da intimidade é a aprovação. É a única coisa que deveríamos buscar. E aí o texto continua: quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido. Eu profetizo que a igreja vai voltar a honrar a Deus, querido. Escuta, a igreja vai voltar a honrar a Deus. Quando você estiver indo para pecar, o Espírito Santo vai clamar dentro de você, um fogo virado do Senhor sobre a tua vida. Você fala: Deus, eu não posso pecar contra o Senhor. Quando o seu coração desejar carne, o prazer, e quando você estiver ali, escuta o que eu vou te dizer, jovem, quando você estiver indo ali e sendo tentado para se masturbar, quando esse fogo do inferno vier para te conduzir a essa situação, um fogo do Altíssimo virá sobre a tua vida, e como uma noiva dele, a esposa dele, você vai dizer: eu preciso honrar o meu marido, e você não vai pecar. Quando você tiver para cometer um pecado, o Espírito Santo vai gritar dentro de você, vai dizer o que você está fazendo, esqueceu, você é a noiva dele. E você vai dizer: não, afasta de mim, Satanás. Porque eu quero dizer para você, querido, o fato de estarmos em Jesus não significa que não seremos tentados. Seremos tentados. O problema não é ser tentado. Quando você é tentado, você não peca. O problema é quando você cede à tentação que está vindo. Agora, como que eu vou vencer a tentação, o pecado? Confessando ela. Quem confessa a tentação não precisa confessar o pecado, porque não peca. O problema é que tem muitos homens que não querem confessar a tentação. Está vindo a tentação, seja lá a preguiça de orar, a preguiça de ler, procura o pastor, fala para ele: pastor, eu não estou conseguindo ler a Bíblia, cara, eu estou com uma preguiça do inferno. Vamos orar. Ao invés de ficar falando tanta besteira no Facebook, WhatsApp, tanta coisa, fala coisas que possam te edificar. Procura coisas que vai te ajudar a alcançar a visão Z, o cumprimento da promessa. Pelo amor de Deus.
Cara, quando eu namorei com a minha mulher, nós estudamos a Bíblia para não pecar. Vamos estudar, vamos nos revestir da palavra. Aí não fala de Deus, não tem papo, irmão. Quando não tem papo, peca mesmo. Porque quando não tem diálogo, você começa a beijar, daqui a pouco você está pecando. Fala de Deus, traz Deus para o seu relacionamento, traz Deus para o seu trabalho, traz Deus para a sua vida. Você não vai viver essa vidinha desgraçada de eu estou com uma preguiça, eu estou com desânimo. Desânimo é coisa do inferno, é a arma do diabo. Irmão, hoje eu estava, depois do almoço me deu um mal-estar, irmão, uma preguiça. Sabe o que eu fiz? Eu subi para o meu quarto e falei, Espírito Santo, o que eu posso fazer? Sabe o que ele falou para mim? Vai fazer uma caminhada. Vai andar, vai correr. E você sabe o que eu fiz? Falei, antes, eu tenho um discipulado com você hoje, não tem? Então vai, vamos fazer uma caminhada, meu irmão. Vamos, matei ele de andar. Chegou em casa lá, o bichinho parecia esburrinho de carne, irmão. A língua de fora. Vamos. A gente fala de Deus e eu cheguei em casa e quero falar, viu? Olha, outra disposição. Aquela preguiça, aquele mal-estar, aquela zonzeira que estava foi embora. É isso que falta pra gente, irmão. Quando você está com preguiça, você não tem que deitar não, você tem que fazer, vai andar, vai trabalhar. Sai da sua casa. Faz uma visita, faz qualquer coisa, mas faça alguma coisa. Não se entrega a ela, esse é o segredo. O dia que você está, sabe, irmão, você quer vencer o mal, não se renda a ele. Não se renda a ele. Hoje eu estou meio para baixo, irmão, vai assim mesmo para baixo. Se tem alguém que vai te levantar, é Jesus. Tô doente, não vou para a igreja, vai. Se tem alguém que vai te curar, é ele. Não estou bem, procura ele. É assim. Então o rei enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, a cada povo segundo a sua língua, e cada homem fosse senhor em sua casa, e que falasse a língua do seu povo. Salmo 24, versículo 3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Querida, você sabe por que Vaste saiu? Porque ela foi essa pessoa que tinha as mãos sujas, ela tinha um coração sujo, e ela falava falsamente. Porque alguém que ama o rei, irmão, não deixa de estar com o rei para estar em qualquer outro lugar. Escuta, talvez ela dizia para o rei: olha, eu te amo, você é o homem da minha vida. Quando ele falou, vem para cá, eu quero você aqui, ela disse, não, diga para ele que eu não vou. Quem recusa o rei, quem recusa o amado, irmãos, não ama o amado. Sabe, tem muitos hoje fazendo assim: eu amo o Senhor, eu quero o Senhor, eu adoro o Senhor, Ele é tudo para mim, mas hoje eu não vou para a igreja, eu vou ficar em casa orando. Sabe, hoje eu não vou ler a Bíblia, mas depois eu leio. Sabe, quando Ele te faz um convite, você diz assim: não, eu não posso ir, eu tenho as coisas para fazer. Onde está o teu amor? Eu falava disso aqui ontem, irmão, está na hora da gente começar a ficar mais louco. Louco mesmo, louco, a gente é muito normalzinho, a gente parece que não é batizado com o Espírito Santo. Entraram 120 homens aproximadamente na sala do cenáculo. Após a morte, ressurreição, ascensão de Cristo, Jesus sobe para o céu. Escuta bem o que eu vou te dizer, pelo amor de Deus, deixa o Espírito te convencer. Eles estavam lá muito normalzinhos. Jesus disse: vai para Jerusalém, vai lá e fica em tal lugar e espera a promessa. 40 dias Jesus passou com eles, e aproximadamente mais 10 dias esses caras passaram trancados dentro de uma sala orando. 10 dias. Sabe, 10 dias dizendo: vem promessa, vem promessa, vem promessa, queremos você. No 10º dia, na festa de Pentecostes, a festa da colheita judaica, ei, ele veio. Sabe o que aconteceu com aquele Pedro que havia afundado
nas águas. Sabe o que aconteceu com aquele Pedro que havia negado 3 vezes? Sabe o que aconteceu com aquele Pedro que havia cortado a orelha do soldado Malco? Aquele Pedro foi cheio do poder de Deus e sai dali e prega. Na sua primeira pregação, ele converte aproximadamente 3.000 homens a 5.000 homens. Homens normais, agora cheio do Espírito. A Bíblia diz em Atos 2 que chegando alguns judeus, aos verem completamente possuídos por Deus, cheios de Deus, transbordante de unção, eles chegavam a dizer: esses homens às 9 horas da manhã parece que já estão bêbados de vinho. Tamanho foi o porre do céu, irmão, que esses caras tomaram. Você já viu um bêbado andando na rua? Você já viu um bêbado falar? Você já viu um bêbado? Você já viu um bêbado? Você já viu um bêbado na sua vida? Pois era assim que aqueles caras estavam dentro daquela sala. Mas hoje nós somos normaizinhos. Cadê? Cadê a marca dele? Cadê o selo dele? Não basta ser uma carta escrita por Deus, tem que ter o selo de Deus. Cadê o selo? A gente se comporta normalzinho, a gente toca normalzinho, cadê a chapação? Aí quando a gente vê um Cirilo, um Antônio Cirilo chapando, feito um louco, aí a gente sabe o que faz? Imita. Porque, eu vou repetir o que eu disse ontem, há uma diferença dessa planta artificial para a verdadeira. Ela pode até parecer, mas ela não é. Ela não tem o cheiro da planta. Ela não tem a vida da planta. Ela não tem a mesma importância da planta. Bem, essa planta artificial, ela não causa nada na terra. Ela não ajuda absolutamente nada no ecossistema. Crente que imita não ajuda nada. Não serve para nada. Estão me entendendo? Está na hora de deixar de ser uma igreja vasta. Está na hora de deixar de buscar o que o rei tem e buscar o coração do rei. Isso aqui daria 2 pregações. Eu precisaria de um dia só para pregar sobre Vasti e outro dia para poder pregar sobre Esther. Eu acho que vou fazer isso. Sabe, talvez no próximo domingo eu falo sobre a igreja Esther, a igreja da intimidade. Porque de verdade Vasti não é digna de tanto tempo assim. Mas eu sinto que hoje é necessário. Porque Deus quer mudar as nossas vidas, irmãos. Escuta o que eu vou te dizer. Talvez você não acredita bem. O problema é seu. Mas o ideal é que a partir de hoje, todos os outros cultos que você viesse a participar conosco nessa igreja, você tinha que entrar com uma cara de no mínimo louco dentro dessa igreja. Cadê Deus? Eu quero Deus. Você deveria entrar cantando: Jesus, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Você deveria ter esse tipo de atitude e de postura. Irmão, eu conheci um cara muito louco em São Paulo. Perdão, muito louco. Irmão, um dia eu fui na casa desse cara. E quando eu cheguei lá, eu falei para a esposa dele: onde está? O fulano de tal, eu esqueci do nome dele agora, faz muito tempo isso. A esposa dele disse assim para mim assim: ele está lá no quarto. Está lá no quarto? Está debaixo da cama. Eu falei: o quê? Está debaixo da cama. O que ela está fazendo debaixo da cama? Esqueci o nome desse bendito, irmão. Aí eu falei assim: ele está procurando Deus. Eu falei: acho que a mulher é pior que o cara. Irmão, mas tem dia que ele arrastava os fogão, arrastava a geladeira, arrastava tudo procurando Deus dentro de casa. Irmão, é uma coisa meio louca. Sabe, de verdade, anormal. Mas quem disse que ser um cristão de verdade é ser alguém normal? Quem disse? Nós estamos normalzinho demais, por isso que a gente não está experimentando o sobrenatural, irmão. A gente vem pro culto todo bonitinho e sai todo bonitinho. Você vem maquiada, menina, e sai maquiada. O ideal é que você saia toda porrada daqui, sabe por quê? De tanto chorar diante dele. Está na hora de realmente, sabe, deixar o Espírito Santo virar o seu cabeção.
Virar de vez. Você quer Deus, irmão? Eu tenho algumas atitudes loucas. Não, eu preciso só falar de algumas pessoas aqui agora. E nós vamos orar. Eu preciso falar de um Zaqueu. Alguém que fez alguma coisa que ninguém fazia. Alguém que não apenas queria estar no meio de uma multidão, mas alguém que dizia, eu preciso ver Jesus. E ele fez o que ninguém estava fazendo. Bem, eu vou subir nessa árvore. Alguém pode dizer, é claro, é por causa do tamanho dele. Talvez. Claro, isso também pode ter colaborado a ideia. Mas deixa eu dizer, querido, ele não era um Zé Mané na época, tá bom? Ele era alguém de muita importância e relevância naquela época. Alguém que estava se expondo ao ridículo porque queria ver Jesus. Jairo! Senhor, por favor, por favor, por favor. Chefe! Nicodemos, chefe! Alguém que deixou de lado a sua reputação para querer ver Jesus. É isso que falta para a gente, irmãos. Escuta, o mundo quer ver homens e mulheres apaixonados por Jesus. Me perdoa o que eu vou dizer a vocês, mas alguém que tem muito Deus não pode mais sentir vontade do mundo. Não pode, irmão. Se você ainda tem vontade de tomar cerveja, de você tem vontade de usar droga, você tem vontade daquilo, me desculpa, Jesus está muito pouco na sua vida. Já fazem 18 anos que ele entrou na minha vida, para mais 19 anos. Irmão, eu não sinto vontade de ir para baile, eu nunca senti vontade de voltar a beber, eu nunca vou sentir vontade de me prostituir, nunca. 19 anos, glórias sejam dadas a Deus. Aí agora a gente vê pessoas que estão na igreja dizendo, ai que vontade de voltar para o mundo, ai que vontade, pelo amor de Deus. Vamos para o rompimento, irmãos. Diferentemente de Vasti, vamos buscar ser Esther, aquela que só quer uma coisa: agradar o rei. O rei. Eu me preparo para ele, eu me embelezo para ele, eu me arrumo para ele. Você está lá na tua casa arrumando a tua roupa, põe o teu perfume, põe o melhor, é para ele. É para ele. Senhor, eu vou para ti hoje lá, Deus. Quem disse que o meu melhor vestido é para usar na melhor festa? Quem disse que o meu melhor terno é para usar na minha melhor festa é hoje? A minha melhor oferta é hoje. Eu sonho com esse dia na igreja. Pastores doidos, qual é a oferta profética? É esse mês, é outro mês, Deus dando a graça, é o mês. Eu repito, Deus não é Deus de regulamento, Deus é Deus de relacionamento. O regulamento veio por causa da dureza do coração do povo. A lei veio por causa da dureza do coração dos homens. Mas o que Deus sempre quis é relacionamento. Irmão, faça da sua casa um altar de adoração. Faça do seu ministério um altar de adoração. Faça da sua família um lugar de adoração. Uma igreja apaixonada. Escuta, quanto mais você se aproximar de Jesus, mais Ele te cura. Irmão, não vai ter mais necessidade em igreja nenhuma. Vamos fazer campanha de cura e libertação. Para quê? Ele está aqui. Vamos fazer campanha da prosperidade. Para quê? Ele está aqui. Deixa a porta aberta. Bata na porta. Amém? Amém? Quando você entender que Ele está presente, você não vai ter necessidade de pedir nada, porque Ele vai te dar tudo. Aliás, Ele é tudo. Alguém tocava nele e era curado. Alguém tocava nele e era liberto. Alguém tocava nele e era abençoado. Alguém assim. Se nós começarmos realmente a trazer isso para a nossa fé e viver esta fé,
de tal maneira, querido, tudo vai mudar na nossa vida. Tudo vai ser transformado na nossa vida. Tudo. Agora se atente para isso. Deus quer relacionamento com você. Irmãos, eu quero convidar você a fazer isso, algo muito simples, mas acorda de manhã, levanta suas mãos e fala para Ele: vem, Jesus. Você não precisa fazer aquela oração ensaiada que a religião te ensina. Soberano e eterno Deus. Seja verdadeiro com Ele, seja simples. Amado, estou aqui. Sabe, eu gosto muito de Salomão. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Sabe, é assim. Sabe, escuta, irmãos, como eu me relaciono com a minha esposa de verdade, hoje eu tento me relacionar com Deus. Meu Senhor, eu te amo. Irmão, tem dia que eu fico orando 30, 40 minutos. Sabe o que eu fico falando para Ele? Você sabe que eu te amo. Como eu te amo, eu te amo. Jesus, eu te amo. Senhor, eu quero te ver, eu quero te sentir, eu quero te tocar. Eu quero você, eu quero você, eu quero você. E eu fico assim, Ana, ali minutos, hora. Eu fico ali assim com Ele, irmão. Só isso, acabou. Sabe aquele negócio meio de formatado, aquela coisa meio engessada. Acabou. E de verdade é assim que Ele vê, por exemplo, nas minhas pregações. Irmão, eu só tento pregar o que eu sinto, o que eu creio, o que eu quero, o que eu acredito. É isso que eu tento passar para vocês esse Deus que eu estou conhecendo. Esse Deus que está se revelando para mim não é outra coisa. Eu não tento aqui falar bonito, eu tento realmente expressar algumas coisas que estão dentro de mim. E não é outra coisa que Deus quer de nós. Eu juro para vocês, domingo que vem eu prego sobre Esther. E eu quero dizer, é a melhor parte. Mas eu entendi o que o Espírito Santo quis nessa noite. Que eu falasse dessa igreja de Vaste. Não porque vocês são Vaste. Eu creio que vocês já são Esther. Mas o que eu quis trazer, ou ser usado nessa noite pelo Espírito, para trazer a memória de vocês, sabe o quê? Que vocês devem cada vez mais, assim como eu, buscar relacionamento com Deus. Senhor, quer te conhecer. Irmãos, eu vou falar de algo que eu acredito, se vocês me permitirem, que eu acredito de verdade, está dentro de mim. Eu acredito, e nós vamos viver isso, meus irmãos, meus pastores, nós vamos viver isso aí. Eu creio que Deus está preparando um cenário profético para isso. Onde os nossos cultos serão completamente tomados por Deus. De verdade, Ana. De verdade, Tati, de verdade. Ed Carlos, de verdade, querido, de verdade. A gente não vai conseguir ficar de pé. Eu acredito que Deus já está levantando pessoas assim. Agora escuta, irmão, esvazie sua cabeça de tudo e traga só Ele na sua memória. Esse é o segredo para que Ele se manifeste poderosamente em nossa vida. Esvazie de tudo. E traga Ele para sua memória. Busca Ele até encontrar. Você vai ver o que Ele vai fazer nesse culto. Eu creio na manifestação. Escuta, irmão. Eu creio na presença real de Deus. Eu creio. E é assim que Deus nos quer, Pedro. Ao ponto da gente sair para a rua. Escuta, cara. E pregar o Evangelho. Sem abrir a boca. Um grande homem de Deus dizia isso. Preguemos o Evangelho. E preguemos sempre o Evangelho. Mas só vamos abrir a boca quando for necessário. Vai ser tanto Deus na gente, mas tanto Deus na gente, e quando a gente passar, os pecadores vão se arrepender e vão querer Jesus. Você acredita nisso de verdade? Então eu quero te fazer um convite agora. Sacode o pó que está em você, para que essa glória que já está em você possa aparecer. Bruno, Deus vai mudar a tua casa. Escuta, Deus vai mudar a tua casa se você decidir hoje com Jesus. A falta de paternidade na tua vida trouxe uma mente extremamente passiva.
Mas eu profetizo que Deus está fazendo um rebuliço na sua vida agora, e vai fazer nessa noite. E você está proibida no Senhor de voltar para a tua casa com a mesma mente. Seja como uma profeta e declare nesta noite: eu e minha casa serviremos o Senhor. Porque para nós, irmãos, escuta, para nós 2 dias de culto é muito pouco. 3 dias de reunião é muito pouco. Vai chegar dias em que a gente vai querer todo dia. Pastor, por favor, vamos hoje outra vez, pastor. Ô, pastor, vamos amanhã outra vez. Ô, pastor, hoje outra vez, pastor. Você não vai ter nem mais tempo para as suas coisas. Oh, xarabaracataras. Oh, calamate. Rouba-me, Deus. Sequestra-me nessa noite. Me lança na prisão do seu amor. E por favor, tranque essa prisão e joga a chave longe no mar do esquecimento, aonde nem Deus pode encontrar. Porque aí eu quero ficar para sempre.